Graças e paz para todos. Bom estarmos aqui mais uma vez, juntos em comunhão, celebrando. E hoje, dia de comunhão desde cedo. Tivemos o café da comunhão. O café é maravilhoso, a comunhão é sem palavras. Muito bom, muito top. E agora à noite, celebração da mesa do Senhor, da ceia do Senhor Jesus, fazendo isso em obediência à palavra, em memória dele, como ele mesmo ensinou aos apóstolos. Os apóstolos ensinaram a igreja, e a igreja tem perpetuado esse mandamento já há uns 2000 anos. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Eu vou pedir você para que abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 9. Deixa aberto aí no capítulo 9. Nós vamos falar sobre o versículo 9 apenas. Mateus 9, o versículo de número 9. A versão Almeida Corrigida e Fiel, fica a leitura dessa forma. Você que ainda não achou, é só acompanhar aqui conosco. E diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Eu leio e os irmãos repitam, por favor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E ele, levantando-se, o seguiu. E eu me levantei e segui o meu Senhor Jesus. Se isso é verdade na sua vida, aplaude bem forte ao nome daquele que era, daquele que é, e daquele que adquiriu o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o forte, o todo-poderoso, o majestoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque no teu nome, na autoridade do teu nome, nós estamos reunidos e estamos bendizendo o nome do Senhor. Na autoridade do teu nome, Jesus, as enfermidades estão indo embora. Na autoridade do teu nome, Jesus, a tristeza está batendo em retirada. Na autoridade do teu nome, ó Jesus, os demônios caem por terra. Na autoridade do teu nome, Jesus, há de ter salvação nesta noite, há de ter libertação nesta casa. No nome de Jesus. Se a igreja diga amém, e diga graças a Deus, e aplaude o nome de Jesus mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bom, irmãos, quero falar então sobre quem? Sobre Mateus. Que Jesus chamou Mateus, né? Então nós vamos falar hoje, é só o tema aí, o chamado de Mateus. Ou Mateus é chamado por Jesus, tanto faz. A pergunta antes da gente começar é uma que veio ao meu coração. E eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas seria interessante fazer hoje. Você já calculou quanto te custou a decisão de seguir Jesus? Vou repetir a pergunta. Você já calculou quanto te custou a decisão que você tomou de seguir a Jesus? Porque este homem chamado Mateus, também conhecido nos outros evangelhos como Levi, mas é a mesma pessoa, muito provavelmente a história vai dizer que ele era Levi, e depois do seu encontro com Jesus, ele preferiu chamar-se
chamasse Mateus. Esse homem um dia, ele calculou. Esse homem um dia, diante de um chamado imperativo, ele olhando profundamente nos olhos de Jesus, ele calculou exatamente tudo o que lhe custaria levantar-se daquela mesa de recebedoria, de alfândega, para poder seguir aquele que o chamava, então conhecido como Jesus. E se você nunca parou para pensar sobre este assunto de o quanto te custou a decisão de seguir a Jesus, hoje você pode fazer isso. Aliás, permita-me corrigir, hoje você deve fazer isso. E por quê, pastor? Porque quem decidiu seguir a Jesus ainda terá uma cruz a carregar. Quem decidiu seguir a Jesus não vai precisar pagar um preço para ser salvo, mas porque foi salvo por um alto preço, ainda haverá uma cruz a se carregar. E isso é custoso. Seguir a Jesus não é colocar os pés na beira de uma praia, sentir a brisa do mar, jogar um anzol e pegar um peixe e ficar balançando, tomando água de coco numa rede. Seguir a Jesus não é apenas estar reunidos como estamos aqui neste momento lindo e maravilhoso, mas que já vai acabar, porque tem horário de início e tem horário de término. Seguir a Jesus não é só ter uma Bíblia. Seguir a Jesus não é somente ler essa Bíblia. Seguir a Jesus não é ter somente conhecimento de quem é esse Jesus. Seguir a Jesus, segundo o que o próprio Senhor Jesus deixou para a sua igreja, é negar a si mesmo, é tomar sobre si a sua cruz, e aí depois segui-lo com disposição suficiente para morrer por ele, porque ele teve para morrer por nós. Você já calculou quanto te custou? Ou deixa eu te alfinetar? Não te custou nada servir Jesus, seguir Jesus? Está de boa? Eu estava tranquilo, resolvi seguir Jesus, minha vida continuou a mesma, pastor. Estou na mesma, está na mesma, não está no caminho, não está na verdade, não está na vida. Porque imediatamente, no dia em que aceitamos o chamado de nos levantar de onde estávamos para seguir o Mestre, imediatamente a rota mudou. Estávamos indo em um caminho e agora estamos indo para um caminho totalmente adverso. Não tem como eu estar neste caminho e ter uma boca suja e continuar com Jesus com a minha boca suja. Não tem como eu estar por este caminho e dizer que estou seguindo a Jesus, mas eu sou desonesto, eu sou adúltero, eu sou fornicário, eu sou viciado, eu sou murmurador, eu sou maldizente, eu sou ladrão, e dizer que estou com Jesus. Quem encontra Jesus volta por outro caminho. Posso ouvir o amém? Amém. Esse homem chamado Mateus, olhando profundamente para Jesus, e Jesus olhando profundamente para ele, porque a mensagem hoje, irmãos, é uma mensagem que eu passo de exercício para o curso de capacitação de pregação da palavra. Tem 3 pontos. Jesus viu Mateus, Jesus chamou Mateus, Mateus seguiu Jesus. A mensagem é essa, ok? Mas eu só quero falar um pouco desse tal de Mateus em especial, embora eu acho que você já conheça, ou por séries, filmes, novelas, ou até mesmo por leitura bíblica. Eu sei que você conhece o tal do Mateus, mas eu quero lhe oferecer, em termos de informação, de conhecimento e de revelação, aquilo que Deus falou no meu coração para o coração da igreja. Amém? Quem era Mateus? Seu nome no hebraico significa
dádiva de Deus, ou presente de Deus. É por isso que ele se chamava Levi. Depois que ele tem um encontro profundo, íntimo e verdadeiro com Jesus, ele entende que foi presenteado. E então ele vai ser agora conhecido como Mateus. Mateus, dádiva de Deus, presente de Deus. Porém, irmãos, aqui não deixa muito claro quem é o tal do Mateus. Mas juntando as outras partes da Bíblia, a gente chega no entendimento que Mateus, ele era um cobrador de impostos, também chamado de publicano, embora fossem coisas diferentes. E eu explico rápido. Eu estou com o tempo, que glória, que maravilha, tudo que eu precisava. Um publicano era alguém da alta classe social, na época em que Roma dominava Israel, e que ele pagava um alto tributo a Roma para ter o direito de cobrar impostos. Então, muito provavelmente, ele pagava um dote, uma fortuna a Roma, e Roma autorizava esse publicano a contratar pessoas para poder trabalhar para ele e cobrar impostos. E a Bíblia vai dizer que quando chega na vez de Mateus, diz que ele era cobrador de impostos, porque lá, quando faz a classificação de Mateus, tem um termo no grego que o chama de telones, que significa taxas, cobrador de telones, cobrador de taxas. Então ele muito provavelmente foi alguém que aceitou o contrato de Roma nos seguintes termos. Roma fazia o seguinte: olha, você tem autorização e poder de força, se necessário for, para cobrar qualquer pessoa que more aqui nos termos de Israel, principalmente na cidade santa, que é Jerusalém. Os tributos que um cobrador de impostos podia cobrar eram diversos. Era por renda per capita, eles tinham os nomes dele lá, depois você pesquisa, tributum capitis, tributum terrestres, essas coisas do latim lá. Não é minha praia, não. Mas eles podiam cobrar por pessoa. O homem passava a pagar o imposto a partir dos 14 anos. A mulher mais cedo, a partir dos 12 anos. Olha só, é um adolescente ainda. Está com uma criança lá, fez 12 anos, já começa. Se é menina, já começa a pagar imposto dela. Se é menino, é com 14, porque ele está ali estudando nesses 2 anos. Cobra o imposto dele. Cobrar o imposto mais de quê? De qualquer produto que entrava dentro da cidade. Qualquer mercadoria tinha taxa em cima. Você tinha um terreno, cobrava taxa. Eles cobram até hoje, né? IPTU. Nesse terreno tinha casa, ele cobrava já o imposto predial, taxa. Cobrava mais o que, pastor? Você abriu um comércio para você crescer um pouco na vida? Taxa. Aí você fala, até tudo bem, pastor, está tudo igual. Mas você no seu comércio teve lucro, cobrava taxa sobre o lucro que você teve no comércio. É para oprimir mesmo. Eles cobravam taxa para entrar qualquer visitante em cidades muradas. Para entrar tinha que pagar uma taxa. Ou seja, o cobrador de impostos era o camarada que recolhia dinheiro o dia inteiro, registrava esse dinheiro, guardava esse dinheiro, porque ele tinha que pagar uma certa quantia determinada a Roma e o restante era dele. E era nessa aí que entrava o quê? A questão do caráter. Havia até alguns publicanos, entre aspas, honestos, mas a maioria, o que eles faziam? Um exemplo: Roma me cobra por semana, ele me cobra lá 10 mil reais, eu tenho que entregar lá. Ele não quer saber como eu vou conseguir, ele me cobra 10 mil reais. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui uma taxa que a pessoa tinha que pagar de 100 reais, eu ponho 200. Por quê? Eu já tive os 10 mil lá no final da semana ou do mês, e o que exceder, Roma deixava ficar com o cobrador de impostos. Isso não acontece hoje também, não acontece? E aí,
Chegava lá em Roma uns 10 mil reais por semana daquele cobrador de impostos, daquele publicano, e o restante ele colocava no bolso. Feito isso uma vez e deu certo, eles não conseguiam mais parar, porque se tornava um vício, ser corrupto, ser ladrão, ser mau caráter. E era assim que eles eram conhecidos. Então comece agora a associar a vida desse Mateus à vida de um pecador, a vida de, pior ainda, Mateus era judeu, e por ser judeu, ele não poderia trabalhar para Roma. E se ele tinha condições e pagou para trabalhar, ele comprou o título de publicano para ter direito de cobrar. Se ele não tinha o direito para comprar esse título, ele aceitou o contrato que algum publicano fez para que ele trabalhasse para Roma, terceirizando o serviço. Pois bem, por ele ser um judeu e trabalhar extorquindo o povo de Israel, ele era odiado por sua nação e era conhecido como traidor da nação. Pecador, ladrão, corrupto, todos esses adjetivos aí. Eles ficavam em todos os tipos de lugares. Na entrada da cidade já era normal. Vou botar aqui quem está entrando já aprender. Vindo lá pela Dutra, lá na ponte teria publicanos e cobradores de impostos. Também na entrada de Paracambi e também indo para Engenheiro Pedreiro, na entrada de lá. Mas aí até o pessoal pensa, tem. E eles colocavam tipos de pedágio. Pedágio tem hoje também, né? E tem um monte por aí agora. Mas aí, Roma, para facilitar o acesso, o que eles fizeram? Lugares que não tinha caminho, eles abriram lá estradas de chão, que ligavam várias estradas ligando, para que todos pudessem fazer comércio naquela cidade. Mas quem ficava na estrada, lá no meio do mar, você está lá no meio da serra, indo para o Pico Caguará, daqui a pouco tem uma banquetinha, 2 soldados romanos parados, e um publicano sentado ali. Ô, vai passar? Ô, tributinho aí. Para passar, só passa se pagar o tributo. E pagava com tudo que pudesse pagar. Eles ficavam na beira dos mares e dos rios e dos lagos, botavam a mesinha lá e ficavam olhando. Pegou peixe? Veio pagar tributo. Eu não tenho dinheiro, paga com peixe. Era uma opressão que o povo vivia. E então, Mateus, sendo um do povo, ele era judeu e foi trabalhar para Roma, as pessoas detestavam esse homem. Todos detestavam os publicanos, mesmo que fossem honestos. Eles odiavam, todo judeu odiava. Inclusive, a história vai registrar no período interbíblico, que é onde o livro de Malaquias encerra, e até começar o Evangelho de Mateus, tem 400 anos de intervalo ali, de silêncio da parte de Deus, que um tal de Judas Macabeu, ele vai fazer uma revolução por causa disso. Inclusive é ele o fundador de uma seita dos sicários e dos zelotes. Pessoas que eram os radicais. Nós vamos enfrentar Roma. Com o quê? Com gravetos. Eles não tinham condições. Toda vez que se levantava, o exército de Roma via e massacrava eles. O povo sofria. E então, irmãos, esse homem chamado Mateus, ele é um judeu, ele é um publicano, cobrador de impostos, ele tinha habilidades que alguns da sua época não tinham, habilidades de ler perfeitamente, de contar perfeitamente, mas também de organizar e fazer registros com muita precisão. Porque desde aquela época tinha um caderninho, anota aí que o fim de semana eu trago para pagar, porque eu tenho que pegar mais os peixes para poder juntar com a gente. Então ele registrava. Então ele era um camarada que sentava lá e registrava tudo. Não deixava escapar nada, vezes nada. Pois bem, pelo contexto do capítulo 9, se você vai lá no versículo 1, você vai ver comigo que Jesus está entrando em Cafarnaum, que é a sua cidade natal. Natal não, a sua cidade de morada na época. Ele nasceu em Belém.
E ele então está em Cafarnaum, e é nessa Cafarnaum que ele vai passar por uma das ruas, e ele vai ver este homem Mateus assentado na recebedoria com 2 soldados romanos ao seu lado, para que, se preciso fosse, empregar força e até matar, para servir de exemplo, aqueles soldados faziam. E ele assentado ali e recolhendo impostos. E foi em Cafarnaum que Jesus passou e encontrou o pecador Mateus. Eu não vou nem entrar na história de Cafarnaum, você pesquisa depois de Cafarnaum, significado bíblico. Faz isso, se ajuda a crescer espiritualmente. Aí o que vai acontecer? Jesus passa e ali ele vê um homem pecador, um homem que o seu nome significa coisa boa, mas que naquela posição onde ele estava, não estava desfrutando de nada bom da parte de Deus. Foi naquele dia, porque o texto diz que Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Foi ali que Jesus encontrou Mateus. Aquele dia mudou a vida daquele homem. E eu pergunto para a igreja: você ainda se lembra do dia que Jesus te encontrou no caminho? É um dia que nós não devemos esquecer nunca. É um dia que, quando a gente estiver muito para baixo, muito desanimado, muito querendo voltar atrás, a gente possa cumprir o que o profeta Jeremias disse: eu vou trazer à minha memória apenas aquilo que me dá esperança. E sabe uma coisa que nos dá esperança? É lembrar do dia em que Jesus nos encontrou. Porque talvez você ache: foi eu que um dia decidi aceitar Jesus. Não. Ele te viu, um pecador, uma pecadora, com todas as habilidades sendo desperdiçadas, como um pródigo, fora da casa onde deveria estar. Então vem o primeiro ponto da nossa mensagem. Diga comigo: Jesus viu Mateus. Isso, tem que mudar, senão vou ficar só chorando aqui. Jesus viu Mateus. Fala comigo: Jesus viu Mateus. Isso, irmãos, isso queremos, sabe por quê? Porque a gente entende o ver aqui na nossa língua original, mas também a gente entende que esse Novo Testamento foi escrito numa língua mãe, que é o grego. E para o grego, o verbo ver tem 3 a 4 palavras muito importantes. E eu falo rápido, irmãos, acreditem em mim, por favor. A primeira palavra para o verbo ver em grego é blepei, que vem de blepou, que significa visão natural. O que é visão natural? É tua, você não está enxergando, está me enxergando? Quem está me enxergando, diga amém. Visão natural. A gente olha para o lado, você viu alguém? Que bom que você viu. Visão natural, blepei. Ou estou olhando aqui o teto, ou estou olhando, foi ótimo. Eu estou olhando o banner, ali a projeção, o nome aqui. Blepei, visão natural. A segunda palavra para o verbo ver é teorei, ou coitazo. Quase vai falar coitado, né? Que seria já, além de enxergar naturalmente, é uma visão reflexiva. O que é uma visão reflexiva? É quando você ainda está olhando uma coisa, mas você está pensando, tentando entender, ok? Daí você vê aí na sua mente qual a situação que você fica olhando, tentando entender. Às vezes você está assim, diante de um texto, né? Está olhando, aí vê o texto, olha de novo, olha de novo. Às vezes é uma cena, às vezes não sei, você está olhando e está tentando entender. É um teorema, é um coitado. Coitado, meu Deus. Mas a última palavra para o verbo ver é eiden,
Diga comigo, Eider. E Eider é a visão que traz discernimento e é conhecida como a visão espiritual. Porque a gente muitas vezes olha naturalmente e não entende. Alguns já olham e começam a refletir. Já entrou por um bom caminho. Por que isso? Por que está assim? Por que ele não veio para a igreja hoje? Por que ela não quer mais seguir Jesus? Visão reflexiva sobre a coisa. Mas quando a gente consegue ver como essa palavra Eider, aí você já alcança discernimento espiritual e você consegue então entender até aquilo que está em oculto. E sabe, irmãos, eu ganhei uma Bíblia de presente do pessoal do seminário. Meu filho me deu uma de hebraico lá no Antigo Testamento, Pentateuco. Falta de outras partes, quem quiser me dar, tranquilo. Mas a do grego interlinear é o Novo Testamento todo. Eu fui rapidinho lá em Mateus 9:9 para ver como estava lá. Se estava brepei, teorei, goitazo ou Eider. E quando eu fiquei tão feliz quando eu disse, lá está assim, e Jesus passando adiante dali, Eider. Ai meu Deus, daí eu comecei a saltitar. Porque se ele é a visão que traz discernimento, que abre a sua visão espiritual para você entender o que está oculto. Sabe, irmãos, Jesus quando olhou Mateus, ele não viu um pecador, ele viu um apóstolo. Eu ia aplaudir, eu ia pular e mostrar. Aleluia! Quando Jesus viu, deixa está aqui, ó. Jesus passando adiante dali, Eider, ele viu. Ele não ficou olhando as mazelas daquele homem, ele não ficou olhando com julgamento, ele não ficou refletindo para se afastar dele, ele olhou com entendimento, com discernimento, com esclarecimento espiritual. Ele olhou dentro do coração de Mateus e falou: eu te vejo como um grande pecador, eu te vejo como um apóstolo. E sabe, irmãos, quem já foi encontrado no caminho? Jesus, quando olhou a gente, embora estivéssemos na mesma condição de Mateus, ele não ficou olhando um pecador que depois que encontrasse ele continuaria sendo pecador. Ele viu missionários, missionárias, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas. Ele viu ministros, servos, ele viu aqueles que um dia após receber o chamado e aceitar o chamado não seria nunca mais a mesma pessoa. Então diga comigo, Jesus viu Mateus, mas ele também me viu. Segundo ponto, eu já falei. Primeiro ponto, Jesus viu Mateus. Segundo ponto, Jesus chamou Mateus. Ok? Jesus chamou Mateus. Eu só não estava. Tem 3 pontos aí, irmão. Só olhar os verbos aí do imperativo, tranquilo. Jesus viu Mateus. Jesus chamou Mateus. E Jesus falou assim, ó. E passando adiante dali, deixa eu falar isso. Viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. O registro aqui, pelo menos nos 3 primeiros evangelhos, vai dizer que Mateus é o único dos 12 apóstolos que teve um chamado particular de Jesus. Os outros estavam em dupla, estavam em trio, um foi chamar o outro, um não foi nem Jesus chamou, um chamou o irmão, foi lá, chamou o outro, mas Mateus era o único que estava sozinho e que foi chamado em particular, um chamado pessoal. Porque sabe, irmãos, nessa noite Jesus, ele pode fazer a continuidade do seu chamado em muitas orações. E aqui estamos com muitas pessoas. Mas mesmo estando com muitas pessoas, o chamado dele continua sendo pessoal. A responsabilidade é de cada um de nós. Se você sentir um chamado no teu coração, é bom não endurecer o seu coração. Então, irmãos, Jesus viu Mateus. Quando ele olhou aquele homem e falou: esse cara aí, ele está achando que não tem jeito mais para a vida dele. Ele está achando que não há mais expectativa para a vida dele. Eu vejo que ele tem uma vida boa. Ele já juntou até muita grana com essa coisa de extorquir o povo. Eu estou vendo que ele é um homem que tem assim, com
contas bancárias altíssimas, dinheiro não é o problema dele. Talvez alimento também não seja. Talvez roupas novas e bonitas também não sejam o problema dele. Talvez ele tenha o último iPhone que já saiu da época de Jesus tinha iPhone. Se tivesse, ele teria. Mas eu estou vendo que esse camarada falta-lhe algo. E eu quero oferecer o que eu tenho. Mas para ele desfrutar do que eu tenho, ele vai ter que abrir mão de tudo que ele tem. E Jesus, ele faz um chamado no imperativo. Essa palavra, eu gosto disso, irmãos. Jesus viu Mateus assentado na recebedoria e disse-lhe, sabe o que Jesus disse? Ele falou assim, akolotel, em grego, segue-me, quer dizer, sabe o que? Essa palavra no grego, um chamado para uma nova direção na vida. Não é simplesmente assim, ó. Vocês que são meus amigos, me segue lá no Facebook, me segue lá no Instagram, me segue lá no YouTube. Um montão de gente segue, mas nunca tomou um café contigo, sim ou não? Ele tem que ter aí muitos contatos, Deus te abençoe. Mas a gente sabe que tem muita gente que só segue ali. Se você postar uma coisa que ele não gosta, ele cancela. A primeira coisa que ele faz é silenciar teu stories ou teu status. Fiquei com raiva, vou cancelar. Porque ele segue um perfil. Ele não sabe tuas preferências, teu gosto, tuas manias, teus defeitos. Para que, conhecendo quem você é, decida caminhar contigo assim mesmo. E Jesus, ele não está fazendo simplesmente um fã-clube e passando já. Jesus já estava com outros apóstolos, aqui antes vem dizendo que ele estava já com os apóstolos andando e fazendo a obra. Ele chega e ele vê Mateus, e quando ele vê Mateus, ele fala, Mateus, me segue. Essa palavra Mateus entendeu perfeitamente, porque essa palavra era como se Jesus traduzindo estivesse dizendo, eu tenho uma nova liderança para te oferecer, eu tenho uma nova direção para a sua vida. Sabe por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! E hoje, irmãos, Jesus, ele faz o mesmo convite quando ele está dizendo na pessoa de Mateus, segue-me, eu tenho uma nova direção para a sua vida. Ele não está apenas querendo que a gente seja, sem desprezar ou menosprezar, apenas membros de uma igreja local. Ele quer que a gente seja discípulos que imitam o mestre a ponto de entregar a sua vida pela causa do Evangelho do Senhor Jesus. Então vem comigo. Jesus viu Mateus. Jesus chamou Mateus. O que Mateus fez? Mateus seguiu. Mas ele vai fazer uma coisa antes de seguir. Ele não está sentado na recebedoria? Ele fez o quê? E levantar no nosso português é o quê? Ficar de pé. Só isso, né? Antônio, se levantou, Antônio, ó. Se levantou. Pode sentar, obrigado. Nosso português, dá para entender. Talvez não fale tudo, toda a verdade, mas dá para entender. Então o texto diz, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me, venha que eu tenho uma nova direção para a sua vida. E ele, levantando-se, diga comigo, levantar, significa, no grego, tornar a estar de pé. Aquele homem não nasceu publicano, não nasceu cobrador de impostos. Para ter este nome semítico de Mateus, ou Levi, o que seja, os dois são nomes judaicos. Ele era de família que adorava e servia ao único Deus, que seguia Deuteronômio 6, a partir do 4, quando fala sobre o Shema Israel.
Então ele conhecia a lei, então ele foi treinado no Talmud para ainda, quando crescesse, pudesse desenvolver de ser um rabino ou então desenvolver uma profissão. Então ele não era rabino, ele foi desenvolver uma profissão. Ele era contador, porque ele fazia registros organizados, ele usava Excel na época, entendeu? PowerPoint, Alterdata, Axis, nem existe mais, agora que existe. Fazia tabelinhas no Word, botava fórmula, você botava fórmula no Word. Eu sou da antiga, tá? No Rio não. Então ele era um cara treinado, então um dia ele esteve de pé, mas ele aceitou um convite de Roma e a sua imagem foi denegrida diante dos seus irmãos, diante da sua família, diante da sua cidade. Talvez você também um dia já esteve de pé, mas hoje não está de pé, como estava antes. E Jesus está fazendo o convite, segue-me. Mateus se levantou, anistene, significa na sua língua, tornar a estar de pé. Mateus foi o único dos apóstolos, escute isso, foi o único dos apóstolos que tinha tudo a perder. Não, pastor, os outros também tinham. Raciocina comigo. Se desse errado esse negócio de seguir a Jesus, tinha lá aqueles que estavam com Jesus. Tinha pescadores, tinha 4 logo. Já registrado, tinham 4 pescadores. Pedro, Tiago, João, André. Né? Pedro, Tiago, o barquinho. Tinha agricultores. Tinha gente de tudo que é tipo ali que já tinha uma profissão. Então deu errado esse negócio de seguir Jesus. Vamos voltar para o nosso ofício, porque afinal de contas eram ofícios dignos e por isso não eram taxados e cobraram impostos altíssimos. Agora ele, que já era considerado um traidor do povo, se ele deixasse de trabalhar para Roma, ia ser considerado um traidor de Roma e a sua cabeça estaria a prêmio. E agora se coloca no lugar de Mateus, assentado na recebedoria, já dependendo do final do dia, passa Jesus em Cafarnaum, olha para dentro do coração dele, não vê um pecador, mas vê um apóstolo, e faz um convite: vem, segue-me. Ele ficou parado, irmãos. Eu não sei quanto tempo ele ficou parado, mas como ele era bom de contas, ele pensou rapidinho: eu vou ter que abrir mão de tudo, e ainda eu vou ter que colocar na cabeça a prega, porque ou os judeus vão me matar, ou Roma vai me matar. Por que esse homem conseguiu tomar essa decisão de largar tudo para seguir Jesus? Eu tenho algumas hipóteses e eu termino com elas. Ele deve ter olhado Jesus chegando com aqueles discípulos que já estavam com ele, o tal dos apóstolos que vão virar apóstolos aqui no capítulo 10. Ele olhou rapidinho e falou: rapaz, eu estou vendo que esse homem, ele chamou, sabe quem? Ele chamou um zelote. Um zelote é um revolucionário, um cara que cria confusão, um cara brigão. Ele olhou rapidinho assim, ele olhou assim, viu um tal de um Tomé, que em momentos de dificuldade duvida. Ele olhou rapidinho e falou: esses calhotes, me disseram que ele já trabalhou até com o tetrarca, que está assim com Roma. Ele olhou rapidinho: rapaz, esse homem aceitou esse tipo de gente, então finalmente eu acho que posso ser aceito. Eu acho que essa coisa de ser odiado por todos por causa de ser um coletor de impostos acaba hoje. Ele calculou, irmãos, eu comecei essa mensagem com essa pergunta. Ele calculou o quanto ia lhe custar
tomar a decisão de largar tudo para seguir a Jesus. E imediatamente naquele momento, após ele pesar nas balanças da sua alma e do seu espírito, ele pensou: sim, tenho dinheiro, sim, tenho casa, tenho roupa, tenho tudo de bom, alimento não me falta, mas me falta amor, me falta paz, me falta alegria, me falta esperança, me falta fé. Eu estou vendo que este homem que está me chamando é o único que tem tudo isso para me oferecer. Você percebe por que eu falei lá atrás que quem segue a Jesus, quem encontra Jesus no caminho, volta por outro caminho? Porque nós encontramos aquele, irmãos, que com o seu chamado dilacerou o nosso coração, derrubou as nossas defesas. Sabe, eu conheço gente que não aceita Jesus e eles são todos, tem justificativas. Não, porque eu sou uma pessoa boa, na verdade assim, eu não roubo, não cheiro. Tem crente que é pior do que eu, por isso que eu prefiro não estar na igreja. Porque o dia que eu estiver na igreja, aí eu vou ser um crente fiel, porque a autojustiça não leva ninguém para o céu. O que nós somos são pecadores antes de conhecer a Cristo. Depois de Cristo, pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Jesus olhou para ele, dilacerou o seu coração, derrubou as suas defesas, mas acendeu dentro do coração dele a chama da esperança. Ele podia voltar a ter alegria, ele podia voltar a sorrir, ser uma pessoa comum. Aí alguém vai dizer: mas duro, pastor, duro ainda Silvasauro. Quem disse, irmãos? Faltou pão, ele multiplicava pão. Faltou vinho na festa, ele fazia água virar vinho, irmãos. Faltou peixe, traz o peixe que a gente faz festa. Mas são poucos, são 5 pães e 2 peixinhos. Não dá, só prazer. Traz que vai sobrar. O nosso pouco com Deus é muito. Amém? Irmãos, não me faltou nada. Só começa a faltar as coisas para a gente quando a gente saiu da rota. Sabia disso? Porque a gente começou a fazer umas contas que nunca perguntamos se Jesus queria que a gente fizesse. E aí começa a faltar. Aí sabe onde que falta? A primeira coisa que falta? Falta aqui, ó. O pastor que se lasca. Se lasca não. São 26 anos na parada aí, vendo o agir de Deus. Vou dar 2 anos ainda, 99, 2000, 2001, eu estava saindo do exército. 24 anos, entendendo o que é provisão do maná cair todos os dias em Israel. Mas é todos os dias, porque lá no Antigo Testamento parava no sábado, né? Obrigado, nunca parou, irmãos. Nunca parou. Após largar tudo, Mateus, sabe o que ele faz? Aí sim eu uso um outro versículo, põe o 10. E aconteceu que, estando ele em casa, Mateus estava em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com quem? Mateus, depois que ele levantou, provavelmente os soldados romanos falou: o que você está fazendo, rapaz? Você sabe que você vai ser cobrado por Roma por causa disso. Ele falou: fica para vocês, manda outro cobrador, eu vou seguir esse homem aqui. Ele ficou tão feliz que ele falou: Jesus, vou fazer um banquete lá em casa. Eu vou fazer uma festa lá em casa. E festa é sinônimo de quê, irmãos? De quê? Alegria, irmãos. Você não foi numa festa que está todo mundo triste? Aí, pega a festa daqui a pouco. Não, irmão, você vai numa festa e festa do crente não tem bebida alcoólica. Amém? Tem nem cerveja sem álcool, não tem. Amém? Isso. Mas tem Coca-Cola, tem som del Vale, tem água com gás e sem gás, tem churrasco, tem salgadinho, tem torta salgada.
Às vezes tem arroz, farofa, maionese, salpicão. O crente gosta de comer, e comer dá ou não dá alegria? Fala a verdade. Eu gosto de comer. Eu sou magro de ruim, mas eu como igual um dragão. Eu só bebo com a mulher ali. Você está achando que eu como mais? Te entreguei. Vou sair com ela, vou levar no restaurante e já preparei o bolso. Ai. Mas aí, irmãos, ele falou: eu quero alegria na minha casa, mas sabe quem não pode faltar lá em casa? Jesus. Aí ele chamou Jesus, chama toda a tropa aí, vamos lá para casa porque eu vou dar uma festa, um banquete. Não precisa pagar nada, é só desfrutar. Irmãos, a gente está entendendo que casa aqui é isso aqui, amém? Jesus está entendendo? Tem uns crentes carrancudos, há uns crentes chateados com a vida, irmão. Você passa por ele, aí das falhas. Não é nem pai do Senhor, é pastor. Aí quando ainda não mais outras condições, se eu tiver assim, vai me dar o pastor. Mas se eu tiver com a minha mudinha, com a aí vai assim, aí tá, deixa eles pra lá. E o que acontece, irmãos? Nós, como povo de Deus, que aceitamos o chamado de Jesus, nos levantamos de onde estávamos para seguir o Mestre, para uma nova direção, para uma nova liderança, para ter um coração cheio de esperança. Nós temos que ter alegria por ter Jesus dentro da casa. Agora, ele fez uma coisa interessante. Ele falou: já que esse homem me tirou de onde eu estava, isso não vai ficar só para mim. Ele achou um pecador? Vai fazer desse pecador um apóstolo? Eu tenho uns amigos pecadores também. Ele não chamou ninguém que era certinho, chamou só gente torta. Vamos lá em casa, por quê? Quem vai ter lá? Jesus está lá. Jesus vai estar lá. Mateus, estou vendo que você voltou a sorrir. Foi ele que fez isso. Ele vai fazer isso com você. Todo aquele que encontrou Jesus tem esse compromisso de, além de levar Jesus para a sua casa, levar aquelas pessoas que estavam como nós a encontrar-se com um Salvador. Isso é um compromisso de todo o cristão. Ele levou aquelas pessoas, a história não diz o que aconteceu com elas. No final aqui Jesus vai até falar: não necessita de médicos sãos, mas os que estão doentes. Mas o que importa é que esse homem chamado Mateus, ele estava perdido e foi achado. Ele estava triste e recebeu alegria. Ele estava confuso e foi esclarecido. Ele estava incrédulo, mas a chama da fé nasceu em seu coração a ponto de que ele vai ser usado por Deus, porque, irmãos, ele já tinha habilidades antes de seguir a Jesus. E agora que ele está seguindo Jesus, Deus vai usar essas habilidades que ele tinha de escrever, de anotar, de registrar, para fazer um dos evangelhos. E na verdade, aqui no Novo Testamento, se abre o Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Porque quando a gente vem a Cristo, irmãos, você tinha habilidades lá fora. E Deus quer usar essa habilidade hoje aqui, ó. A obra não pode ser desperdiçada. Amém? Esse Mateus, ele escreveu no seu evangelho sobre o Messias esperado veio, o rei prometido chegou e está entre nós, e era Jesus. Deus, ele vai continuar usando a sua vida. Lá você pegava o seu talento e desperdiçava, mas hoje ele pega o talento que você tinha e ainda te dá outros talentos e ainda te dá dons, sejam espirituais, sejam ministeriais, sejam de operações, para que o nome dele seja conhecido em toda a terra, seja glorificado o nome de Jesus. A história vai dizer que depois que Jesus subiu, a última vez que aparece o nome de Mateus em Atos, no capítulo 1, quando ele está reunido no cenáculo em oração, até chegar ao Pentecostes, no capítulo 2. Depois ele sai do mapa, entra Paulo, todo mundo sabe ali.
Mas a história da igreja diz que ele foi para a Etiópia e lá ele pregou, e pregou, e pregou, e pregou. E quando ele estava em praça pública pregando, ele foi martirizado até entregar o seu último suspiro. Ele encerrou a sua carreira, combateu um bom combate. E diante de uma surra, e diante de pedradas, e diante de facadas, ele apanhou de todo tipo que você pode imaginar. Ele não levou Jesus. E morreu cumprindo a sua missão. Sabe, irmãos? Não estou dizendo que a gente vá morrer como Mateus. Mas a pergunta é: temos essa disposição como igreja hoje? Se entrasse ali agora, homens encapuzados, com um fuzil automático leve, com um peixe carregado com 40 munições, 20 de cada lado, e colocasse na nossa cabeça que dissesse assim: ou você nega Jesus ou você morre. Não, no Brasil não acontece isso não. Hipoteticamente, se acontecesse, o que nós faríamos hoje? Porque todos nós, como Mateus, somos chamados por Jesus, amém? Quantos aqui já disseram sim para esse chamado, amém? Levante sua mão, eu quero ver isso. Você levantou para uma nova direção de vida. Você se levantou para tornar a estar de pé, para fazer a obra. Aquele que te chamou se responsabiliza por você na missão. E nunca vai nos abandonar. Amém?